Por isso que o pessoal também não entende marxismo. Você precisa ter um certo desenvolvimento intelectual. Aí se ficou uma misteriosa a minha colocação, eu vou dizer o seguinte. Há muitos oprimidos e explorados que na luta de classes no mundo inteiro tiveram uma posição reacionária. Por exemplo, a França republicana, né, o governo burguês, estamos de acordo que o governo burguês é o governo de uma classe social exploradora, não é? Enfrentou e destruiu de maneira muito brutal inúmeros levantes camponeses. O camponês é explorado e oprimido ou é explorador e opressor? E a burguesia? E qual deveria ser a nossa posição? Ficar do lado dos camponeses contra o governo revolucionário da França? Ou ficar do lado do governo revolucionário contra os camponeses? Ou não ficar de lado nenhum porque você tem vergonha de assumir uma posição clara sobre as coisas? Isso aqui é uma matéria assim, liquida a fatura. Um princípio da democracia é que o cidadão possa participar. Por exemplo, uma coisa que nós criticamos no Congresso Nacional, que é antidemocrático, é a complicação burocrática. O Brasil tem, sei lá, 400 mil leis. Não pode ser. Como é que um país pode ser democrático com 400 mil leis? Quem é o cidadão que pode ter um conhecimento ainda que relativo dessas 400 mil? Nem as pessoas mais políticas, nem eu, tenho a menor ideia de quais são as leis que tem nesse país. Você pode sair na rua e cometer aí um delito grave porque você não sabe qual é a lei. Você não tem a menor ideia. É uma burocracia, não é um governo popular, não é um governo democrático. O ritual parlamentar. Se você for eleito, vamos supor que você é um cidadão comum, se você for eleito, do mandato de 4 anos, você demora 3 para aprender como é que a porcaria funciona. Isso não é democrático. Não é res pública. É burocracia, né? Bom, não tinha nada a ver com o curso, mas tem a ver com o curso, sim, porque é justamente o que nós estamos discutindo. Nós, PCO, nós não estamos no jogo de Palmeiras versus Corinthians. Nós temos um programa. Para nós, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Rede Globo, Bandeirantes, Record, PSDB, PMDB, DEM, PDT, Bolsonaro, todos são nossos inimigos. Esse que o pessoal não consegue entender. O pessoal botou na cabeça que quando tem o Bolsonaro, você é amigo, assim, quando aparece o lobisomem, você é amigo do vampiro. Não. Quando aparece o lobisomem e tem o vampiro, você tem 2 inimigos. Se coloca nesse filme aí. Pega uma casa bem escura. Lobisomem no primeiro andar, aí tem ter sido eleito contra o Trump, pô. Aí já é do arco da velha, né? O pessoal pensa, sabe o que acontece? Por isso que você tem que ter uma ciência, uma teoria. O pessoal pensa que o pessoal é supersticioso. Eles ouviram falar do fascismo. Eles ouviram falar que Hitler matou 6 milhões de pessoas. Então eles têm horror ao fascismo, porque Hitler matou 6 milhões de pessoas. Mas eles não ouviram falar que todos os industriais democráticos, maravilhosos e tudo mais, é que colocaram Hitler no poder.
e controlavam esse governo, e impulsionaram a guerra e tudo mais. E eles também não ouviram falar que os democratas do outro lado, a Inglaterra, os Estados Unidos, depois que eles derrotaram, antes que eles derrotassem o Hitler e depois, eles mataram muito mais gente, eles fizeram atrocidades muito piores do que o Hitler. A história deles é uma história de décadas, séculos de atrocidades. Eles não sabem, o pessoal não sabe disso. Aí o povo joga uma bomba atômica numa cidade japonesa, matou até recém-nascido. Esses que o pessoal fala, né, o mesmo pessoal que jogou a bomba fala o seguinte: não pode fazer aborto, vai matar o bebezinho. Aí ele pergunta, mas com bomba atômica, por exemplo, se eu jogar uma bomba atômica aqui nesse bebezinho e abortar, pode? Porque quantos bebezinhos eles mataram em Hiroshima e Nagasaki? E as pessoas que não tinham nem nascido, nasceram deformadas por causa da radiação. Aí as guerras coloniais, depois da Segunda Guerra Mundial, é tudo matança de gente na casa de 1 milhão. Vietnã, 1 milhão. Laos, Camboja. Argélia, 1 milhão de pessoas. Golpe de Estado em centenas de países. Alguns golpes mataram 500 mil pessoas. Eles varreram do mapa, na América Latina, toda uma geração de intelectuais, de pessoas que poderiam desempenhar um papel importante nesses países. Cientistas e tal. Para vocês terem uma ideia da coisa, eu conheci uma militante que tinha sido na Argentina, que tinha sido militante do Partido Comunista, e depois ela foi bem velha, ela foi ser militante do PO, que era um partido com o qual nós estávamos ligados naquela época. Eu fiquei um tempo na casa dela, ela devia ter os seus 75 anos e tal. Ela tinha 3 filhos, 2 desapareceram sob a ditadura militar argentina. Né? E um dos filhos dela era o maior especialista, era jovem e era o maior especialista argentino em satélites. A ditadura militar pegou ele, torturou e depois colocou ele para trabalhar para a ditadura justamente na questão dos satélites. Depois matou. Agora, o pessoal não se dá conta disso, né? Eles pensam que o fascismo é uma espécie de monstro que vem das... Não sei se assistiram aquele filme Godzilla, que o monstro aparece assim, ninguém tem culpa, né? Era um monstro da pré-história e tal. Não sei, jogaram uma bomba atômica no atol de Bikini, lá os franceses jogaram a bomba atômica no atol de Bikini e criou o Godzilla, que era uma lagartixa desse tamanho, virou um bicho de 50 metros de altura. Eu acho que eles pensam que é assim, né? Que alguém jogou uma bomba atômica perto da casa da mãe do Bolsonaro, criou o Bolsonaro e agora é um perigo, é o Godzilla. Não tem nada disso. Que tipo de criancice? Essa é uma criancice. A pessoa que veio perguntar isso aqui é porque a pessoa está muito pressionada pelo Barroso, né? Pode ficar tranquila, não tem nada de errado aí com o voto eletrônico. O pessoal do STF é cidadão acima de qualquer suspeita. Pode assistir um filme italiano que tem esse título também, para saber o que é um cidadão acima de qualquer suspeita também. O companheiro Mauro Sou pergunta: Rui, poderíamos dizer que em Cuba a classe operária ultrapassou a burguesia? Podemos. Fidel Castro fez uma aliança com a burguesia